O Mundo Delas, o podcast que vai trazer para você todas as informações que você precisa para ter qualidade de vida, desde dicas de saúde, de alimentação, também o estilo de vida. Hoje eu trouxe para o nosso universo uma pessoa muito interessante, a doutora Valéria Modesto, uma neurologista que vai nos orientar sobre como cuidar da parte mais importante que nós temos no corpo, o nosso cérebro. E vocês vão aprender com ela dicas de como cuidar do cérebro, desde a fase da infância, da adolescência e o principal para nós, a fase da senilidade, porque esse patrimônio que nós conquistamos, ele merece ser preservado. Sem o cérebro funcionante, você fica refém da ajuda de pessoas, refém de instrumentos, refém de medicamentos, perde completamente a sua saúde. Então, saúde é independência, saúde é você se sentir e preservar a sua autonomia. Bem-vinda ao nosso mundo, Valéria. Muito obrigada, Marlene, por esse convite. É com muita alegria que eu estou aqui com você, né? Uma querida de muito tempo. E esse tema é maravilhoso a gente começar a falar, porque eu venho da neuropediatria. Eu fiz primeiro pediatria e depois a neurologia infantil. Então, o que brilha os meus olhos é ver o desenvolvimento dessa criança que vai chegar até a senilidade. Durante um tempo, os primeiros 20 anos da minha carreira, quase 20, eu atendia apenas crianças e adolescentes. Mas houve um chamado com relação aos adultos, porque a criança nada mais é do que um reflexo dos pais. E num consultório de neuropediatria, né, vocês, mamães que estão assistindo, é muito comum a queixa psicológica. A queixa da dificuldade na escola, a dificuldade de comunicação dentro do lar, uma criança irritada. E eu estou muito preocupada com a medicalização do ensino, do jeito que está acontecendo. Mas nós temos um passo um pouquinho atrás para dizer. Hoje as nossas jovens, né, toda essa questão dessa liberdade que o jovem tem, de muitas festas, né, e pode acontecer uma concepção no momento que esse jovem não está esperando ainda. Exatamente, tem toda essa preparação que é necessária, né, Valéria, para receber esse filho, este bebê nesta família. Então, a mamãe deveria se preparar do ponto de vista psicológico, Sim, emocional, nutricional, financeiro. financeiro. A estrutura familiar que envolve a montagem de uma família, toda essa preparação. E quando isso não acontece do modelo convencional, pode dar certo? Sim, né, Valéria? Nós conhecemos Sim, várias pessoas várias. que foram presenteadas com uma gestação não planejada e que conseguiram se organizar e levar uma vida em total seguridade, total abundância, com saúde, a criança se sente bem acolhida. Sim, Porém, não é a história que nós ouvimos da maioria no das dia a nossas dia, clientes. no dia a dia. Então, meninas, Se vamos cuidem. pensar em se cuidar, vamos fazer as escolhas corretas e planejar a gestação. Porque, veja só, muitas dessas mulheres jovens que, porventura, engravidaram sem estar no planejamento de uma gravidez, ou às vezes até aquelas que também fizeram planejamento e que, de repente, escapou, vamos dizer assim, pode estar fazendo algum uso de algum medicamento, ou as pessoas que estão em festas, embaladas e acaba engravidando. Muitos não sabem que com 25 dias de concepção, você nem teve o seu exame positivo ainda, o cérebro já está em formação. Então, esse momento inicial, ele é crucial, que vai determinar muitas coisas nessa criança, nesse bebê. Imagina que o cérebro, né, de uma criança nascida de tempo certo, até ficar mais velho, ele tem muitas voltinhas, os giros cerebrais.
E quando essa criança nasce antes da hora, ou se tem uso de algum medicamento, ou o álcool, né? A droga que pode estar numa balada dessa e sem querer estar usando, não intencionalmente, pode atrapalhar o desenvolvimento desse cérebro. Não vai muito longe, né? Porque a mulher que usa o contraceptivo hormonal, ela já tem um prejuízo, né, Valéria, na absorção Verdade. das Das vitaminas vitaminas. do complexo B. E depois, daqui a pouco, nós vamos falar sobre a importância das vitaminas, o funcionamento cerebral. Mas ela já tem esse prejuízo na absorção das vitaminas do complexo B. Exato. E ela vai para a balada, exagera na bebida, esquece de tomar o seu contraceptivo Sim. ou não Ou utiliza do utiliza. preservativo e engravida, já está suscetível a ter um problema neurológico neste bebê pelas deficiências que ela traz pelo próprio uso do contraceptivo. Exatamente. Então, isso que você está dizendo é muito importante, fica um alerta para todas as jovens, adolescentes, para as mamães das adolescentes, para que elas também conversem com as filhas o que deve ser feito, que é a orientação sobre o planejamento da gestação. Da gestação. Isso é muito importante, porque o estado nutricional, inclusive, dessa jovem, vai impactar diretamente na qualidade dessa gestação que ela vai desenvolver e desse feto. Haja vista, muitos de vocês devem saber, né, o tanto de crianças e pessoas com distúrbios do desenvolvimento, neurodivergentes, né, que hoje é o tema, é o nome que se é dito, né, o neuroatípico, o desenvolvimento de crianças que estejam num grau do espectro do autismo, crianças TDAH, crianças com dislexia. Então, isso tudo está muito envolvido nessa concepção, nesse desenvolvimento intrauterino. E os obstetras, né, gostaria também de dizer para os nossos colegas, o pré-natal ele pode ampliar um pouco mais, não pode, Marlene? Com relação a esse cuidado nutricional? Com certeza. Eu, como nutróloga, ginecologista e nutróloga, eu tenho um cuidado diferente com as meninas. Então, o ideal é que o casal faça toda uma preparação, Valéria, para o período conceptual. Eles se estejam com todos os seus minerais, as vitaminas em ordem para receber essa concepção. Porque o bebê, ele depende exclusivamente do organismo materno para se formar. Sim. E ele suga tudo. Eu explico para as mamães, o bebê suga tudo. Então, uma mãe desnutrida ou malnutrida vai gerar um bebê malnutrido e desnutrido. E isso vai manifestar problemas que vão chegar no seu consultório chamados neuroatípicos, né? Neuroatípicos. Explica para nós, Valéria, o que significa esse termo e que tipo de probleminhas estão envolvidos e como que as mamães podem, observando seus filhos, prestarem atenção em detalhes que sejam necessários ir até o consultório da neuropediatra. Os principais sinais de alerta, né, com relação a uma neuroatipia, o que é uma neuroatipia? É um desenvolvimento que está diferente do esperado. Não é que existe um normal. A criança de 2 meses, ela precisa, por exemplo, já está sustentando um pescoço, já está observando ao redor. 1 mês e meio já começa isso. Então, muitas vezes, essa criança vai começar a sustentar um pescocinho com 3 meses. Com 3 meses e meio. Demora para descobrir uma mãozinha. Então, pode existir um atraso motor. E muitas vezes, essa criança pode estar olhando e olhando para um nada. A mãe que amamenta, ou aquele momento especial, né, da amamentação, o bebezinho pequeno, ele logo faz uma conexão com a mãe. Ele paquera a mãe, ele busca o olhar dessa mãe, né, Valéria? Então, isso é um dos sinais precoces que pode ser um sinal de alerta. Tem algo nesse bebê? Pode ser desde uma deficiência visual ou alguma coisa mesmo relacionada ao desenvolvimento neurológico, mas é um sinal de alerta, tá? Um dos sinais de alerta. Aquele punhado de brinquedinhos que são colocados no berço do bebê,
no quarto do bebê, cores diferentes, com sons É. diferentes, já servem para a mãe perceber se o bebê presta Se atenção ele nisso. presta O que atenção. chama a atenção do bebê? É, Ele muda o olhar, ele busca com o olhar. é. Quando ele vê alguém chegando, ele ouve um som diferente, ele muda a sua afeição, né, Valéria? E principalmente essa mamãe, nós recomendamos que ela, por exemplo, não coloque televisão no quarto do bebê, É isso que eu queria dizer para que agora. ela possa estar mais atenta, É. observando, brincando com seu filho. Eu ensino a fazer a massagem na mãozinha, a massagem no pezinho, durante a amamentação, porque esse contato da mãe com o filho, pele a pele, vai trazer uma conexão e um E desenvolvimento, o né, Valéria? desenvolvimento. Como que isso pode proporcionar um desenvolvimento melhor para o bebê através do contato? Imaginem que, assim, são, vamos dizer, vamos comparar a circuitos elétricos, né? Quando você está construindo a sua casa ou fazendo uma ampliação, você precisa de várias redes na casa para levar tudo. Levar energia elétrica, iluminação, Wi-Fi, uma série de coisas. O nosso cérebro, eles são vias, são conexões elétricas, elétricas e químicas. E existem as áreas da emoção, a área dos sentimentos, a área das sensações, do tato, de tudo. Então, o bebê é como se fosse uma lousa em branco, que você vai estar começando a construir esse desenvolvimento dele. Agora, tem uma coisa muito importante que atrapalha, Marlene: a tecnologia. O Wi-Fi, o telefone, é muito bonitinho ficar tirando foto, né? Antigamente não tinha essa tecnologia, então os bebês eram mais protegidos com relação a isso. Mas hoje os bebês estão sendo expostos ao celular muito cedo. Muito cedo. O bebê não é para ter celular, não é para ter celular perto, não é para ter um Wi-Fi perto, porque pode alterar essa conectividade cerebral. Entende? Então, as babás hoje, muitas mamães estão substituindo por isso, mas tenham cuidado. É um sinal de alerta, porque o excesso de tela antes de 1 ano de idade pode trazer uma neuroatipia. A criança que só se comunica ouvindo ou vendo desenho e não tem ninguém conversando com ela, trazendo toda essa questão sensorial da massagem, do contato, do olhar, do falar, do conversar com seu bebê. Então, nesse momento dessa conexão mãe e filho, o pai junto, traga esse pai para perto também para ele participar desse momento da criança, é fundamental. É o que vai determinar lá na frente esse cérebro de um desenvolvimento esperado, É né? necessário o estímulo, né, O Valéria? estímulo é É necessário. necessário que a criança saiba o que que é uma superfície áspera, o que que é uma superfície fria, É, esperar um pouco. Então, o nosso cérebro, ele é um CEO e ele percebe esse ambiente através dos sinais dos órgãos dos dos órgãos sentidos, sensoriais. visão, o tato, o olfato, e vai transmitindo para a rede neuronal como está o ambiente que nós estamos. É incrível quando o neném começa a engatinhar, né? E é importante ele passar pelas fases. Então, quando o bebê está no chão e ele observa um objeto que está distante, ele começa a fazer cálculos na mente. Como que esse corpinho vai chegar até lá? Então, toda essa fase dessa descoberta é importante para essas conexões. Então, não pular etapas, né? Evitar de o bebê de ficar com ele, usar aqueles voador, né? Então, tem coisas assim, quanto mais você estimular esse desenvolvimento natural, mais ele vai ter saúde para quando ele chegar na escola, quando ele virar um adolescente, quando ele for um adulto. E existem também os pais e os avós que querem proteger muito essa criança. Colocam joelheiras, tornozeleiras, Ah, não deve, né? luvinhas para a criança engatinhar. Então, Não é deve. exatamente o que não devemos Não fazer, deve. porque vai privar a criança de perceber essas diferenças de É, superfícies que vão ser grandes estímulos para o cérebro. Então, e outra coisa, ambientes pequenos. Hoje sim, as famílias estão reduzindo o tamanho das casas e apartamentos. sim. E eu tenho clientes que têm
vivem nesse ambiente pequeno, então, consequentemente, o bebê ele fica num lugar muito Mais restrito. limitado, né? A mamãe trabalha de home office e o Sim, bebê fica onde? No no carrinho. carrinho. Ele fica o E tempo não todo no explora o carrinho e chão. não explora o chão. Aí vai acontecer, sabe o que lá na frente? Uma dificuldade na alfabetização. Antes disso, dificuldade na postura, Na- no posicionamento. É um bebê que fica só deitado, É, largado no carrinho. Então, esse firmar o pescoço com 2 meses não acontece no tempo certo. E, sim, fatalmente, esse bebê é um candidato a ser classificado como neuroatípico sim. quando ele for colocado na escolinha Uhum. e for comparado com outras crianças Que que tiveram cresceram outros. com maior liberdade, no meio de mais pessoas, ou até crianças que já foram matriculados na escolinha com uma fase mais remota, né? Uhum. Então, nem sempre, mamães, você manter o bebê perto de você, se você não tem uma estrutura para desenvolver este bebê, se você está comprometida com um trabalho que exige muita sua atenção e você não tem uma pessoa que Uhum. possa contribuir, precisa pensar se é a melhor escolha. Sim, Não é, Valéria? sim, Porque é uma dúvida que eu sim. recebo muito das clientes. Qual é o momento ideal para colocar este bebê na escolinha? É. Aí é uma questão muito particular pelas necessidades das famílias. O ideal é que ele fosse mais tarde um pouco, né? O ideal é que ele pudesse ter os primeiros 2 anos nesse desenvolvimento do aconchego da família e dos espaços, porque no ambiente escolar ele vai ter contato com muitas outras coisas, outras pessoas, e o sistema imunológico dele ainda não está bem preparado para estar com esse contato direto com outras pessoas que não são lá daquele núcleo. Mas isso é uma realidade, porque as crianças vão para a creche cedo, né? Então, hoje, as creches, escolas, têm tido essa preocupação de ofertar esse ambiente, que pode ser que algumas não tenham em casa, esse espaço, né? Mas o ideal é que essa criança ficasse mais tempo nessa maternagem. Quem E que as dera que mamães pudesse. tivessem mais Condição tempo, uma disso. jornada de trabalho É, menor, é, para que elas também possam descansar e é, cuidar deste bebê com carinho, com com atenção, não é atenção. verdade? É. Bom, então em relação aos bebês, né, nós exploramos aqui com a doutora Valéria, que é uma neuropediatra de formação. Agora nós vamos evoluir, nós vamos passar para a fase da adolescência. Eu fiz o curso de pós-graduação em ebiatria recentemente no Hospital Albert Einstein e me surpreendi muito, Valéria, É. com isso que você disse, Uhum. com a medicalização dos nossos jovens e adolescentes. Tá Então, demais. existe hoje um número muito grande de divergências nos comportamentos e as famílias não estão sabendo interpretar, e muitas vezes nem nós, profissionais da saúde. E muitas vezes o primeiro recurso que é usado é o medicamento, né? Na sua experiência, o- quais são esses principais probleminhas? Quais são as principais dificuldades que as famílias estão enfrentando com a parte neurológica dos jovens, Valéria? Na verdade, isso começa um pouquinho antes da adolescência ainda, quando a criança está lá com os seus 6, 7 anos, e eu tenho visto até um pouco menor. Qual que é o problema? A criança, a que dá trabalho. A criança que é agitada ou o jovem que não está respeitando o outro, que tem comportamentos impulsivos, negatividade, não quer fazer, desobediente, não quer seguir as regras. Isso já pode existir na criança pequena ainda. E o que, que acontece? Quando vai para um profissional da medicina em que está baseado apenas no que a pessoa está falando, numa classe de comportamentos, há um risco muito grande dele já receber uma receita de um medicamento para hiperatividade. O hiperativo ele se mostra, né? Porque ele está agitando o ambiente, ele está falando demais. Quais que são os principais critérios da hiperatividade? Então, e a inquietude, a agitação, a desorganização,
o sacudir da perna, não parar sentado, a criança ou adolescente que não aguenta ficar na cadeira muito tempo, quer sair toda hora, e a dispersão dele com o ambiente. Então, assim, são várias coisas, né, que podem estar acontecendo, e aquele aluno, aquela criança ou jovem que está falando demais na sala de aula. Não presta atenção na aula e fica conversando. Quantas classes tem isso? E quantas mães são chamadas por causa disso? Consequentemente, o aproveitamento escolar fica aquém do esperado. E principalmente nesta época do ano, que é o fim do ano, as famílias ficam desesperadas, né, Valéria? Ficam. Seu consultório fica lotado porque Ficam. as mães precisam de uma De ajuda uma ajuda. imediata para o É. filho passar de ano, por E o exemplo. caminho mais rápido que muitos colegas fazem é prescrever o remédio para ver se essa criança aumenta a tensão. Mas eu não concordo com isso. Tem muito tempo já que eu observei, dos meus primeiros 10 anos de carreira, eu observava, eu prescrevia esses medicamentos, mas eu, como mãe, inclusive, eu ficava pensando, esse menino vai tomar remédio até quando? Então, eu comecei a descobrir outros caminhos para acabar com essa medicalização excessiva. É claro que se tem por exemplo, uma doença como uma epilepsia, né, como uma esquizofrenia, como doenças que precisam de fato de um medicamento. Agora, o que que é o comportamento agitado ou, ao contrário, a pessoa é muito paradinha, muito quieta e desatenta, né? O que está Que é por o trás oposto, disso? Que é né? o oposto. Isso é uma pontinha do iceberg. Pode ser uma criança ou um jovem que está sofrendo coisas dentro do núcleo familiar e que ele está se explodindo desse jeito ou implodindo, ou ficando muito quieto. Então, são pessoas que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Vocês já devem ter visto, talvez alguns filhos de vocês não têm dever, não tem matéria no caderno, não tem apostila preenchida, está no cantinho da sala. Isso aconteceu muito perto de mim, né, com a minha filha mesmo, que eu comecei a estudar isso em função de sintomas que eu via na minha filha, que hoje está com 27 anos, se formando semana que vem, mas assim, o quanto de prejuízo que ela teve nessa época, porque não era percebida na sala de aula. Quando eu fui ver o caderno, não tinha nada, nenhuma anotação. O caderno estava em branco. Aí você pergunta, e numa escola privada, com todo o Conceituada. suporte, conceituada, mas a criança que é quietinha, calada, ela passa despercebido pelo Olha professor, só. porque não dá Não dá trabalho, trabalho, não dá trabalho, não chama atenção. não chama atenção. Então, isso levou a alguns comportamentos até de exclusão social dela na sala de aula. Se fosse nos Não dias se de sente hoje, pertencendo, não se né? sente pertencendo. Se fosse Consequentemente, os amigos não a convidam para participar é, do grupo porque tornam o diagnóstico como se ela fosse a- improdutiva. aí o que que acontece, Marlene? Nos dias atuais, qual o diagnóstico que está mais em voga? Transtorno do espectro do autismo. Isso tem um nome, né, gente? Chama capacitismo. Não O pode. ato de você julgar aquela criança, adolescente ou mesmo um adulto incapaz ou improdutivo. E Não, já que eu entrei nesse tema, passa às vezes por familiares, né, Valéria? Familiares, pais que têm outros filhos que são típicos é, e apresentam um filho que tem certas dificuldades. é Então, muito a difícil. própria família Exclui. exclui. A própria família pratica o capacitismo, exclui essa criança, esse jovem de oportunidades, né? Começa a julgá-lo que não tem capacidade. E isso é muito complicado, porque quando ferir a autoestima desse jovem, é muito difícil. Que já é difícil no período É, da adolescência, é, com todas as alterações que é, acontecem, quando vem um diagnóstico é, da parte neurológica, é taxativo, é né? taxativo. Então, é muito difícil para o adolescente se livrar desse estigma que foi imposto a ele. E uma outra coisa que é importante, que eu vejo muito, Marlene, é o adolescente que está tomando um medicamento e o irmão não toma, por exemplo, ou o colega não toma,
ele fica perguntando para a mãe, mas por que que eu tenho que tomar remédio? Sabe? Recentemente, um jovem de 15 anos, a família trouxe para mim. Eu fiz um atendimento online inicial, depois eles vieram a São Paulo e o rapaz tomava os psicoestimulantes desde muito cedo. Tinha sim sintomas da hiperatividade, mas o que que causa o prejuízo? Porque você vai cuidar mais. Existe hiperativo funcional. Tá cheio por aí. Cheio por aí. Nós não falamos que o cérebro capta os estímulos e Cheio. transmite para os neurônios. É. Então, o mundo está cada dia Cada mais vez mais veloz. Cada vez mais veloz. Como é que você não vai acompanhar essa velocidade? Exatamente. Aí você Só vai se for um medicar. cérebro doente. Só se for um cérebro doente. O Então, cérebro assim, doente não dá. acompanha a velocidade Não do dá. mundo, as Não dá. transformações que acontecem. Então, mamães, papais, vamos olhar com mais cuidado para as nossas crianças, para os nossos jovens e perceber que muito do comportamento deles é reflexo da casa, totalmente, e reflexo das demandas que o mundo oferece. Ou seja, eles nascem melhor preparados do que nós para corresponder aos estímulos do mundo moderno. Só que eles não têm, o que eu percebo, né, Valéria, é que eles não têm uma referência. Porque Sim. não dá para comparar o cérebro de uma criança de hoje com o cérebro dos pais. Quando eram crianças. Não Quando tem eram como. crianças, não tem como. Mas A as distância é famílias continuam enorme. fazendo isso. Mas As na minha época professoras, não era assim. As professoras. a escola É, quer, não está pensando nessa evolução ultra mega rápida que aconteceu com o ser humano. nessa última década, principalmente. Exatamente. Vide os smartphones, né? Você está conversando aqui, daqui a pouco ele mostra para você o que você está conversando. Então, assim, nós estamos vivendo num grande Big Brother. O que que acontece? O comportamento do filho reflete a família, reflete o comportamento dos pais. Então, eu costumo dizer, a fruta não cai longe do pé. Só que naquela época, quando os pais eram crianças, o nível de estímulo que existia no planeta era infinitamente menor do que é menor. hoje. E outra coisa, pelo nível de competitividade que está acontecendo no mercado de trabalho, e quando virou para Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, as escolas passaram a trazer uma competitividade muito grande. Então, virou um treino de fazer prova para passar no Enem, para tirar nota 1000, nota 900 nas redações. E isso está acontecendo o quê? As escolas se tornando muito conteudistas e deixando de lado o desenvolvimento de um jovem. O adolescer, o que que significa o adolescer, Marlene? O adolescer hoje está travado porque ele precisa fazer provas. Precisa fazer E provas. precisa decorar o conhecimento que foi ensinado, até para nós, com pequenas modificações, né? Mas o mais difícil do adolescente hoje é essa falta de modelos, né, Valéria? Sim, Porque, apesar deles serem únicos, diversificados e ultramodernos, é necessário que tenham um modelo a seguir. Modelos comportamentais, pratiquem condutas éticas e o afastamento do convívio dos pais. E muitos deles já vêm de famílias que foram desestruturadas. A maioria das famílias não tem mais o formato do pai e da mãe convivendo no mesmo ambiente. não tem. Então, isso traz total desestrutura, falta de estrutura para os nossos adolescentes. Sim, sim. E eles vão ter como modelo o quê? O que eles veem na rede social. Na rede social. Que é uma criação da sociedade e que traz outro tipo de modelo. Muitas vezes não, sempre focado no marketing de vendas e de consumo. Então, nós viramos uma sociedade do consumo, aonde o ter superou o ser. Né? Verdade. E esse adolescente, ele mergulha nesse mundo, ele quer ir para a festinha usando o último modelo de roupas,
que os pais muitas vezes não têm condições de comprar, mas eles compram, né? Uhum. Ele quer fazer uso das bebidas, do vape, porque está na moda e ele Sim. vê na rede social divulgando sobre isso. É. Então, muitas vezes, modula o comportamento desse E é um jovem risco. e traz, né, toda a possibilidade de ter vícios, condutas inadequadas e com todo o prejuízo que isso vai trazer Que para isso vai essa trazer. criança, para esta família e para a nossa sociedade como um todo, né? E eu gostaria de alertar as mães, aos pais, aos cuidadores, né? O fato de um adolescente ou de uma criança ser agitada não quer dizer necessariamente que ela tem um problema, que precise de medicamento. Então, se o seu filho está tomando algum tipo de medicamento, você já observou os efeitos colaterais que existem, né? Os psicoestimulantes, que são as drogas de escolha para hiperatividade, a criança para de comer, algumas têm muito enjoo, tem um efeito robotizado. Você já viu essa queixa, Marlene? A criança fica tão quieta porque ele era agitado e fica quieto O outro demais. extremo. No outro extremo. E quando acaba o efeito do remédio, ele volta a ficar agitado. Então, é aquele efeito sanfona. Então, esse jovem de 15 anos que eu atendi, né, ele tinha esse efeito. Com remédio, ele estava parado e não comia. Magro, magro, no momento que da adolescência, que ele precisa de nutriente para desenvolver a musculatura, E o para desenvolver o cérebro? cérebro, para desenvolver o osso. E ele não está comendo porque ele está sem apetite, porque está tomando um remédio controlado. Então, hoje eu tenho lançado a campanha do TDAH sem tarja preta. Eu levanto essa bandeira há muito tempo, mas hoje eu tive a coragem de começar a me posicionar dentro da rede social. Vocês vão começar a ver essa produção em que não é necessário ser tão excessivo do jeito que está. Eu já fui chamada de doutora Ritalina um tempo atrás, porque era o que eu sabia fazer. A gente forma numa faculdade de medicina para fazer diagnósticos e prescrever algum remédio. E até hoje está classicamente como primeira escolha num tratamento de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, algum tipo de psicoestimulante. Só que isso é a ponta do iceberg, o que eu tenho por baixo. Então, se eu estou medicando uma criança com remédio que é uma anfetamina, que vai realmente tirar a fome, que pode afetar o desenvolvimento do corpo e dos hormônios, como é que fica? Vamos conversar agora, Valéria, sobre esta outra face da moeda, Qual? que é a doutora que trata o TDAH sem tarja preta. Então, conta para nós como que é a sua abordagem dessa criança hiperativa sem tarja preta. Então, o primeiro ponto desse sem tarja preta é a gente entender esse contexto da família. Como que essa família, como que essa criança está inserida nesse ambiente. E quais tipos de estímulos que ela está tendo, ou de uma forma excessiva, ou faltando, certo? Aí nós vamos olhar para toda essa questão do desenvolvimento, desde do intraútero a essa criança de hoje. Como que está o suporte de nutrientes para ele, né? Como que está a conectividade do cérebro, porque eu aprendi a fazer a leitura do cérebro através de um eletrocefalograma, que é um mapeamento super especial, em que a gente vai identificar as áreas que estão faltando uma conectividade. Existem nutracêuticos, existem elementos que nós podemos usar para estimular esse desenvolvimento. Quando a Valéria fala em conectividade, pessoal, é sobre o neurônio, O né, Valéria? neurônio, as Porque o redes neurais. neurônio, ele é uma célula que parece um cometa, É. tem uma cauda, que é o axônio, e tem, como se fosse uma medusa, os bracinhos do Várias neurônio. conexões. Eu costumo comparar com as mãos, né? Então, aqui na minha palma da mão seria o núcleo do neurônio, da célula. Os dedos seriam os dendritos que falam. Então, um comunica com o outro. E o antebraço aqui seria o corpo, o nervo, né? Vamos dizer assim. Então, imagina bilhões desses, eles se comunicam através desse espaço que chama sinapse. Então, eu tenho uma atividade elétrica que percorre,
chega aqui nessa beiradinha, vai liberar substâncias químicas aqui, que são os neurotransmissores, para passar para o outro neurônio essa informação. Existem alimentos que contêm substâncias que vão estimular o neurotransmissor. E existem alimentos que inibem esse neurotransmissor. Então, se nós conseguirmos favorecer uma suporte nutricional que essa criança tenha esses elementos, ele não vai precisar da tarja preta. Vocês viram que a Valéria falou que existe uma transmissão neuronal elétrica. Então, aí nós já pensamos, né, Valéria, nesses equipamentos eletrônicos, Que vão o interferir celular que fica aqui o tempo todo, tem criança e jovem que dorme com ele debaixo do travesseiro, Carrega do lado da o cama. fone de ouvido que fica o 24 fone horas, né, o Wi-Fi. São sinais elétricos que, em excesso, podem estar interferindo na transmissão da eletricidade entre os E neurônios. pensa só, a pessoa ficou o dia inteiro com fone no ouvido, o Wi-Fi, ouvindo uma música ou conversando, algo assim. Se você tampar os ouvidos, a voz sai abafada. Eu escuto a minha própria voz abafada quando eu tampo os ouvidos. E aí, sabe o que acontece? Um dos diagnósticos também muito em voga, você já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido falar, DPAC, distúrbio do processamento auditivo central. Por que isso está acontecendo? Porque o som não chega na área auditiva. Ou ele está com catarro no ouvido, quando as crianças eram catarrentas, que tinham, agora não tem mais tanta criança assim, mas as alergias estão aí. Quantas crianças, aqui em São Paulo demais, né? Quantas crianças catarrentas, que entope a tuba, obstrui. Existe uma comunicação do nariz com o ouvido, é uma tubinha que vai ventilar o ouvido. Também não pode a criança receber o leitinho à noite, a mamadeira e deitar. Então, as intolerâncias aos alimentos, ao leite de vaca principalmente, ele vai desenvolver esse catarrinho ali dentro. Então, não vai chegar. Secreção, né? Excesso de secreção. Mas vamos pegar essa criança ou esse adolescente que está o dia inteiro ouvindo música. Ok, música é bacana, mas precisa estar o tempo todo com o fone no ouvido. Então, a receptividade do som é numa área específica do cérebro. Então, antigamente eu pedia esse exame, hoje eu nem peço mais, porque eu vejo isso no imaginamento cerebral que eu faço, dessa leitura das áreas específicas do cérebro. Então, quando essa criança chega, ou esse jovem, ou esse adulto, nós vamos construir essa história e identificar onde que foi o momento que teve uma queda, que teve uma parada daquele desenvolvimento que vinha bem. Então, não justifica. Que fator que foi interferir no desenvolvimento normal e levou a esse distúrbio. Por exemplo, o vício de ficar com fone de ouvido 24 horas, né, Valéria? Esse jovem de 15 anos, quando eu conversei com os pais online, ele tomando um medicamento e não tinha prejuízo. Assim, a queixa era que o menino era agitado, mas o menino inteligente, que conseguia produzir na escola, mas ele já estava taxado a fazer prova separado da turma, uma prova diferenciada, e ele já chegando no ensino médio, a vida inteira assim, peraí, mas quando é que esse jovem vai entrar na vida? Aí é o remédio que vai estar fazendo isso a vida toda? E os efeitos adversos? Para o fígado, para o rim, para o desenvolvimento. Para o bolso dos pais, porque não são está remédios barato, caros. são caríssimos, São remédios não tem caros. controle o valor, não né? tem controle. Então, eu propus aos pais, vamos parar o remédio, porque se ele fica totalmente parado, quando ele toma o remédio e ele não produz alegria nem dentro de casa e nem a relação na escola com os pares, esse remédio está fazendo mal. Então, quando ele parou de tomar, ele voltou a comer. Ele voltou a comer. Ele ficou tão sério esse caso, esse rapaz, porque como ele começou a ficar muito alto, ele começou a desviar o corpo, escondendo o corpo dele, e esse osso aqui do meio, ele desviou. Ficou com desvio no metabolismo. No metabolismo, na estrutura óssea. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, porque ele não comia há muito tempo. Tinha períodos que comia e períodos que não. Então, pensa um jovem de 15 anos, que está no auge da produção de hormônios, da sexualidade, do namoro.
Os jovens namoram hoje, Marlene? Demais da conta, né? Eles Então, namoram cada dia mais cedo e precisam de muita orientação, muita até em orientação. relação não só à sexualidade, mas à prevenção de gravidez, mas em relação a comportamento também de relacionamentos. Uhum. Relacionamento amoroso, relacionamento familiar, respeito com os pais, relacionamento com os professores na escola, o respeito com Uhum. os professores, com as figuras De de poder e autoridade, de né? autoridade, né? Então, assim, É. nós estamos tendo dificuldade de mostrar para esse jovem valores. Voltamos Uhum. naquela conversa inicial. Quais são os valores que o jovem tem como um farol para que É, ele siga, né? para que ele siga. Valéria, esse neurônio que você descreveu Uhum. muito bem a estrutura dele para nós, ele está dentro de uma outra estrutura cerebral e ele tem ao redor dele toda uma área que vai nutrir este neurônio, né? Então nós brincamos que o neurônio é o peixinho Uhum. e o restante próximo a ele é como se fosse a água do aquário. Uhum. E existe toda uma fisiologia de funcionamento desse neurônio, que é importante você explicar para nós, né? O que, que está ao redor do neurônio, o que, que proporciona o desenvolvimento adequado do neurônio, o que inibe esse desenvolvimento. Então, se você pensar com essa analogia que a Marlene fez do aquário, ao redor dos neurônios nós temos toda uma estrutura de gordura, de, de líquido O cérebro é eminentemente um órgão gorduroso, gorduroso. né, O Valéria? cérebro precisa de gorduras saudáveis, não é o McDonald's, viu? São gorduras saudáveis. O ômega 3, o O abacate, abacate, as as castanhas, a castanhas própria gordura moderada das das carnes, que é carnes. muito bem-vinda, o óleo de coco, É, a gordura do leite materno, que é maravilhosa, que é o sim, triglicérides de cadeia média. sim. Então, a gordura boa vai nutrir principalmente as As membranas membranas. desse neurônio, que vão Então, facilitar essa essa conexão. transmissão elétrica, porque todo neurônio, eu sempre digo, quando nasce é como se fosse um fio desencapado. E à medida que vai crescendo, que vai desenvolvendo, ela vai recebendo essa bainha, que chama mielina. Então, isso precisa de gordura, tá? Mas gordura saudável. O cérebro, ele amadurece, Marlene, de trás para frente, da região occipital para frontal. Essa parte de trás, ela vai comandar a visão, a inteligência. Então, os ritmos elétricos, à medida que vai recebendo essa bainha de mielina, ele vai modificando a frequência desses ritmos, da frequência em hertz. Hertz são ciclos por segundo. Então, e esse amadurecimento no corpo, como que a gente vê? De cima para baixo. Primeiro controla a visão, olhando tudo, a audição, sustenta o pescoço, senta, engatinha e anda. É nessa sequência. Quem não sabe sentar, não vai andar. Então, são sinais também que a gente estava falando. O que, que acontece? Já falamos lá atrás, né? A criança muito parada vai ter problema com isso daí. Mas voltando lá, ao que envolve esse neurônio, nós temos 5 camadas. São áreas específicas. A última parte do cérebro que vai amadurecer é o polo frontal e que vai completar essa maturação apenas entre 25 a 30 anos de idade. Então vejam como é importante. Então, novamente, nós vamos cair em que? Na nutrição. E outra coisa, o sono. As vovós não diziam que sono alimenta? Que é no sono que cresce? É verdade. Porque é no sono em que essas redes neurais têm o reparo do funcionamento dela, fazendo a limpeza dos lixos metabólicos que são, né, que vão acontecendo nesse aquário, vamos dizer assim,
todo o metabolismo, todo o funcionamento vai gerar substância que não funciona. Então, existe programado uma morte celular programada, uma retirada desses insumos que fazem mal para o cérebro. Então, o sono é fundamental. O neurônio é uma das estruturas que tem o maior número de mitocôndrias, né? Ah, sim, Semelhante ao ao músculo. músculo. Por quê? Porque ele tem uma atividade elétrica muito intensa. Muito Ele intensa. trabalha muito. Muito O intensa. número de pulsos elétricos que ele dispara é enorme, bilhões, né? são São enormes. bilhões. E isso que a Valéria está nos explicando é fundamental. Durante o sono, existe um mecanismo de autolimpeza. E tem que ser o sono noturno. Sono noturno, sono de De qualidade, qualidade, o quarto escuro, sem barulho. sem a televisão, sem o celular debaixo do Sem travesseiro, as luzinhas de sem LED. digitar antes de É. dormir, né, Valéria? É. Porque aí o cérebro vai ter essa oportunidade de passar por essa autolimpeza e separar as substâncias que não são boas, as substâncias inflamatórias, as células mortas e pôr para o lixo, fazer a Fazer a reciclagem. reciclagem. Por isso que quando você dorme bem, você acorda renovado. Renovado. E as pessoas que não dormem, essas crianças agitadas e, consequentemente, as mamães, por isso que nós estamos aqui falando com a doutora Valéria, porque é o mundo delas, o mundo das mulheres, o mundo das mães, o mundo das meninas. E uma criança que tem hiperatividade, uma criança que é neuroatípica, traz muita preocupação Traz. e muda totalmente aquele script que essa mamãe tinha planejado quando ela engravidou. Mas podem ter certeza, gente, mamães que estão me ouvindo, eu sou mãe, Marlene é mãe, né? Todos nós passamos por períodos difíceis, mas nós conseguimos superar com amor, com autoridade amorosa, dando um guia, uma bússola para esse filho nosso, sabe? Todo mundo passa por altos e baixos, todos passam, mas o que é muito importante, não delega essa autoridade para outro. E não se sinta incapaz, É. né? O tempo de qualidade é muito importante, porque nós trabalhamos. Olha, são 9h e pouco da noite, eu e Marlene trabalhamos o dia inteiro. Já são 10h10. E os nossos filhos estão em casa. Mas separar os horários de agenda. Agora, esse tempo é para você, meu filho. Um tempo de qualidade. Você pode ter certeza que você vai ficar no coração do seu filho com essa conexão. Porque eu vejo famílias, Marlene, que tiveram pais e mães dentro de casa, mas não havia essa conexão. É muito frequente. Não é muito frequente? Muito. O filho tá em casa, o pai e a mãe tá lá, a mamãe tá lá, mas tá fazendo outra coisa. Tá distraindo no celular ou fazendo Muitas outras vezes coisas. até por falta de conhecimento. conhecimento. Porque essas mamães, esse papai, foram educados assim. Porque nós somos frutos da Revolução Industrial. Sim. E as famílias já foram trabalhar nas empresas e já delegaram o cuidado dos filhos para as escolas, as creches ou para terceiros. Sim. Então, nós agora que temos toda essa mudança, essa velocidade de mudança, podemos retomar e traçar um outro ritmo de cuidado para a nossa família. Temos que ter muito cuidado com isso, muito. Porque outra coisa que a gente está vendo, com esse desenvolvimento tecnológico, as crianças já são nativas da língua, né, Marlene? Da língua tecnológica, da internet, tudo. E o que está sendo invadido ao mercado há um tempo? As inteligências artificiais, as IA, o chat GPT. Se você conversar com o chat GPT, ele vai falar até de emoção com você. Você pode pedir uma voz, o que você quiser. Então, se esse jovem está lá excluído do grupo, né, ele é um pouco desengonçado, ou ele se julga que ele não sabe conversar. Na hora que ele descobrir a IA, acabou. E agora estão colocando a personificação com A os inteligência robôs. artificial vai ser É o uma tutor dele. realidade, é uma realidade. Então, E a inteligência artificial, ela precisa ser Edu- modulada. modulada. Porque
ela não é inteligente e não é artificial. Como diz o Miguel Nicoleles, né, o nosso grande cientista. Ela foi fruto da criação do ser humano. Sim, Então, o ser sim, humano está acima da inteligência sim. artificial. É necessário que ele utilize a sua sabedoria para julgar se a facilidade da inteligência artificial, que vem abreviar o tempo do nosso trabalho, se está correto ou não. E esse jovem que você descreveu, que é um jovem que está se sentindo com baixa autoestima, deslocado, que não pertence ao grupo de estudo da escola, ele não vai saber discernir Não vai se saber o que a discernir. inteligência artificial está falando para ele é É verdade ou não. verdade ou Isso é um não. perigo, né, É um Valéria? perigo. E como ele tá se sentindo para baixo, ele pode começar a conversar, aí os temas que essa IA vai trazer vai estar relacionado a isso. E tem muito a ver com essa questão do funcionamento cerebral. É um tema muito interessante, muito vasto. Eu estou vendo que eu vou ter que conversar com a Valéria várias Nós vezes, programamos uma coisa e saiu outra, porque né, Marlene? é muito rico esse tema. Essa criança, esse É. adolescente que tem esse distúrbio de desatenção, que tem a hiperatividade, no fundo, os neurotransmissores caminham para uma postura aonde ele não se sente bem, ele não se sente cuidado, não tem autoestima, e o risco pela alteração desses neurotransmissores, dele se tornar um dependente da inteligência artificial, da tecnologia, de drogas ilícitas, de alimentos e De ficar obeso, alimentos, de de medicamentos, compras compulsivas. é enorme, né, Valéria? É enorme. Então, são os candidatos à É, drogadição. Então, é. mamães, papais, A- vamos ter mais atenção, vamos cuidar diferente. A Valéria está lançando a campanha, o tratamento sem tarja preta. Vamos estabelecer uma outra forma de cuidado. Uma outra forma de cuidado. E é um cuidado, esse projeto do TDAH sem tarja preta, é um cuidado que nós vamos ouvir não apenas a criança, mas ouvir a família. Quem cuida de quem cuida. Quantas mamães, As né? mães ficam As mães exaustas. exaustas, exaustas. Eu Elas escutei de uma precisam ser mãe, cuidadas. eu escutei de uma mãe outro dia, que eu tô assim impactada até agora com a fala dela, com uma criança que tem apenas 3 anos, com um comportamento que está desviando do esperado para a idade, ela falando que já foi em inúmeros profissionais e ela está sem esperança. Eu tenho inúmeras Como clientes que assim? eu Sem cuido, esperança Valéria. com uma criança de três Por isso que eu anos? trouxe você aqui, porque eu cuido de várias mães que estão em exaustão, principalmente na fase do climatério, Sim, e elas não sabem lidar com as dificuldades que os filhos apresentam. sim. Então, está prejudicando a saúde delas. E isso é um risco enorme. Por quê? Porque se esta criança nasceu neste lar, neste ambiente, e foi formada neste ventre materno, ela traz tudo o que ela recebeu da concepção e as dificuldades dela vão mostrar para essa mãe as potencialidades que essa mãe tem. Então, quando a mãe verifica a dificuldade do seu filhote e corajosamente e amorosamente ela vai buscar os recursos para cuidar desta criança, que é o que a Valéria está nos explicando e nos ensinando aqui na prática do dia a dia dela, essa mãe vai descobrir um conhecimento que ela não sabia Que que ela não tinha. sabia. E a outra coisa, ampliar esse autocuidado para ela, né? Porque à medida que esse filho, ela começa a ver que ele não precisa mais do remédio controlado, do tarja preta, que nós conseguimos ajustar a alimentação, que nós conseguimos conversar com a escola, porque isso é importante. A escola é o outro pilar para poder acolher essa criança que nada mais está querendo é uma atenção, é um carinho, é um Merecendo, amor, né? é ele se sentir pertencido ao meio.
O pertencimento, gente. Isso é uma coisa, assim, que é Pertencendo à a família, família. não caiu do bico da cegonha, faz parte da família, tem toda uma história dessas gerações anteriores e veio para estimular esses pais a conhecerem as suas potencialidades, né? Exatamente. Nós vamos agora partir para a parte final do nosso bate-papo de hoje. Depois nós teremos outros encontros, porque é muito interessante conversar com a Valéria. E para finalizar, nós vamos listar aqui os principais cuidados que nós devemos ter e estimular os nossos filhos para a saúde cerebral, né, Valéria? Sim. Você falou do sono de qualidade, alimentação de qualidade, rica em ômega 3, os peixes, as carnes, as verduras de folhas escuras, as frutas que contêm vitamina C, antioxidantes, Antioxidantes. os temperos ricos em Sim, antioxidantes, né? Nós temos na cúrcuma, por exemplo, sim, uma fonte enorme de antioxidantes, que é muito importante para esse funcionamento cerebral. sim. O ovo, O que é um alimento ovo. muito rico, principalmente a gema do ovo, Sim. né? E também a A atividade atividade física. física, que vai oxigenar este corpo Uhum. e vai estimular a união desses bracinhos dos neurônios que a Valéria falou, para melhorar a conexão, a transmissão de informação e favorecer a criação de novos modelos. Porque pensem que a natureza nos ensina que tudo se renova, né, Valéria? Tudo se Então, renova. se a criança nasceu num ambiente de insegurança emocional, se nasceu com má nutrição, à medida que ela vai crescendo e for recebendo esse estímulo amoroso da família, ela vai mudando esses neurônios que nós Vai, explicamos, que vai. durante o sono tudo isso é E renovado. podem nascer novos E os neurônios. novos neurônios e as novas É, conexões vão trazer novos comportamentos. Então, aí vocês já entenderam que apenas medicalizar não não adianta. é a melhor opção. Não é a melhor opção. Então, eu convido todos vocês a seguirem a doutora Valéria Modesto. Ela vai passar para nós as redes sociais dela, para que vocês nos ajudem a divulgar essa ideia de cuidar melhor das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, principalmente pensando na saúde neuronal desse adulto, que Sim. vai ser o tema do nosso Do nosso do próximo. nosso próximo encontro, né, Valéria? Sim. Então, eu vou pedir para você se despedir da nossa clientela e dizer as suas redes sociais e como é que as pessoas fazem para se deliciar desse conteúdo que você tem a nos passar. Então, a minha rede social, o Instagram, é @doutora Valéria Modesto, Modesto com 2 T's, tá? E o WhatsApp da clínica, o DDD 11 99164 7342. Eu tenho um site também, que é o libertare.neurologia. A gente está no momento agora de uma reconstrução da página, mas em breve essa rede editorial vai estar saindo. A minha clínica fica em São Paulo, no bairro do Brooklyn, mas nós fazemos atendimento ao Brasil todo e ao exterior também, via online, que depois da pandemia o governo autorizou essa modalidade de atendimento online. Eu tenho pacientes no Brasil inteiro e hoje nós iniciamos uma conexão com Portugal. Tá? Estamos lançando uma campanha lá também do TDAH sem a tarja preta e com esclarecimento às famílias. Informação, né? Informação. A A informação é é libertadora. libertadora. Por isso que a minha empresa se chama Libertare. Libertar de quê? Dessas dificuldades todas que eu vejo nos tratamentos, né? Eu me dediquei muitos anos da minha vida para buscar esse tipo de tratamento. Que nós temos que pensar, né, pessoal, que essa criança, esse jovem que tem a dificuldade, vai ser adulto. E se for um adulto que tem dificuldades e que tem incapacidades, ele não vai se sentir pertencendo à sociedade. Então, a chance de doença mental,
a chance de drogadição É é muito grande. enorme. Portanto, papais, mamães, vovôs, vovós, vamos cuidar, vamos apresentar um novo recurso. Abram as suas Abram as cabeças, suas mentes, abram as mentes. sintam-se capazes de buscar essa capacitação, buscar ajuda, buscar o conhecimento e sejam corajosos. Estimulem os seus filhos e, principalmente, não vejam eles como crianças doentes. São crianças que estão no processo de formação. De formação. Cérebros em evolução. Cérebros em formação, né, Valéria? Em desenvolvimento. Então, é apoiar essas crianças e mudar o comportamento, modular as suas expectativas. Né? Boa Então, noite. nós vamos ficar aqui por hoje, desejando a todos vocês uma ótima noite. Eu vou me despedir da Valéria. Muito obrigada, Valéria. Você contribuiu muito para educar as pessoas que estão nos assistindo. Vou falar de novo. Muito obrigada, Valéria. Você contribuiu muito, trouxe muito conhecimento para educar as famílias que estão nos assistindo. Sim. E todos vão sair desse nosso bate-papo curiosos para assistir o que vem pela frente quando nós formos falar sobre os adultos. Eu sou a doutora Marlene Siqueira, sou médica ginecologista, nutróloga integrativa. E aqui nós estamos no O Mundo Delas, que vai enriquecer de conhecimento todas as áreas que representam o universo da mulher.